Saudações a todos, eu quero aqui deixar uma reflexão da palavra de Deus para você. Desta vez eu quero meditar com você sobre os princípios das dores. Jesus, em Mateus capítulo 24, onde ele vai discursar o seu sermonte, que é o sermão escatológico, ele vai dar muitos sinais da sua volta para os seus discípulos. Os seus discípulos chegam até ele e perguntam para ele quando seria o fim de todas as coisas, ou seja, a consumação dos séculos. E Jesus ali, para eles, não data a hora, não fala o dia certo. Mas lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus vai falar que nem o Filho do Homem, mas sim o Pai que sabia, nem os anjos e nem o Filho do Homem. Jesus ali está falando como homem, porque quando ele veio a essa terra, ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ou seja, estas duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, coexistia as duas nele. Ou seja, ele era 100% homem e 100% Deus. E quando ele diz que nem os anjos e nem o Filho do Homem sabia quando seria a volta do Filho do Homem, ele estava falando como homem. Então Jesus divino sabia a sua volta, mas ele não vai dizer o dia nem a data para as pessoas qual era o dia da sua volta, mas ele deixou sinais, marcas que mostravam que a sua volta estaria prestes. Ou seja, ele deixou sinais que antecederiam a sua volta. Então Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, vai falar sobre a volta de Jesus. E o que eu quero dizer com isso para você? Quero dizer que nós estamos vendo muitos sinais apontando para o retorno glorioso de Jesus. Sinais estão a todo vapor. Quando nós lemos em Lucas capítulo 21, do versículo 6, 7, 8, 9, 10 em diante, Jesus vai falar que haveria fomes, pestes, guerras, rumores de guerras. Então, em Lucas 21, versículo 8 diz: Respondeu ele, vede que não vos sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Agora ele vai falar, quando vocês ouvirdes falar de guerras e revoluções, eu quero falar para você, guerras estão acontecendo neste momento. Guerras a todo vapor. Nós vemos aí a guerra entre a Ucrânia e a Rússia com mais de um ano. Guerras frias, a primeira guerra já passou, mundial, a segunda. Tem muitos que estão falando até sobre a terceira guerra mundial, que tudo isso aí que está envolvendo a Ucrânia, a Rússia e indiretamente Estados Unidos, a China, isso tudo pode contribuir para que possa acontecer a terceira guerra mundial. Isso, na verdade, só Deus sabe. Às vezes você pode pensar assim, mas guerra sempre existiu, todas as vezes, todos os anos, todas as épocas, todas as eras, existiu guerras. Mas o que Jesus quer dizer é que ao aproximar a sua volta, a guerra, os rumores de guerra, seria algo, iriam se intensificar e acontecer mais, seria mais profundas, mais densas e tensas. É isso que ele quis dizer. E nós vemos que essa aí ainda não cessou. E nós iríamos ouvir revoluções. Lá em Mateus, capítulo 24, registra que nós ouviríamos dizer rumores de guerras, boatos de guerras, notícias de guerras, especulações de guerras. É o que mais ouvimos sobre guerra. E Jesus também vai dizer que não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino,
Ucrânia versus Rússia e outros países. Haverá grandes terremotos, muitos terremotos no Brasil, em Minas, já aconteceu. Epidemias e fome em vários lugares. Epidemias, ou seja, antes do retorno glorioso de Jesus, iria haver epidemias. Epidemias, nós vemos aí o coronavírus, que durou aí mais de 2 anos, foi uma epidemia, pandemia que não foi igual às outras. Então Jesus falou que iriam acontecer essas coisas antes da sua volta, ou seja, a pandemia serviu para mostrar que Jesus está voltando. Agora nós vemos que já inteira 4 pessoas que morrem. Agora, nesse momento, hoje, inteira 4 pessoas que morreram de febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato, estrela. Nós vemos tantas doenças, tantas enfermidades, que a maioria dos cientistas até desconhece o nome, desconhece a origem, não sabem. E às vezes dão um nome científico que nem é, mas para não ficar perdido, então coloca um nome. Câncer matando, existe mais de 200 tipos de câncer. Estão aí tragando as pessoas, mostrando o retorno de Jesus. Outros sinais, falsos profetas, tantas pessoas enganando, tantas pessoas preocupadas com lotar a igreja, com dízimos, com dinheiros, com ofertas que entram. Isso apontando para o retorno de Jesus. Outra coisa que tem acontecido que mostra o sinal de Jesus, o esfriamento. Jesus diz em Mateus capítulo 24, no versículo 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, outras Bíblias usam, o amor de quase todos, se esfriará. Esfriamento dentro da igreja. Pessoas que vão à igreja, sentam uma perto da outra, mas que não olham na cara da outra, são demais, desejam o mal, têm inveja, não querem o bem do próximo, não querem o bem do outro. Esfriamento. Pessoas abandonando a fé, retrocedendo, voltando à idolatria, voltando a servir outros deuses. Foram libertos uma vez e agora estão voltando a servir os mesmos deuses que servia quando estavam na cegueira espiritual. Esfriamento, apostasia. Mas isso é um sinal da volta de Jesus. Isso vai acontecer. Isso está acontecendo. Isso aconteceu, está acontecendo e vai acontecer mais. Vai se intensificar mais. Pessoas cometendo escândalos e tantas outras coisas. Ainda vão acontecer muitas coisas. Líderes religiosos cometendo escândalos, levando outras pessoas a escandalizar, a tropeçar. E Jesus os advertiu: ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, que não entram e nem deixam as outras pessoas entrar. Tudo isso tem que acontecer. É mister que isso aconteça. É mister que vem os escândalos. Mas a Bíblia diz: mas ai daqueles que cometem escândalos. Ou seja, o retorno glorioso de Jesus, ele significa 2 coisas. Primeiro, será um retorno glorioso de bênção, de alegria, felicidade, gozo para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para todos aqueles que são santos, para todos aqueles que não servem a este mundo, não vivem para este mundo. Mas em segundo lugar, o retorno glorioso de Jesus implica que será dia de tristeza, de horrores, dia de condenação, de choro, de pranto, dia de condenação para os perdidos, para os ímpios, para todos aqueles que rejeitaram a oferta da salvação, que não obedeceram o Evangelho, que viveram para o mundo, que retrocederam, que voltaram para servir o mundo. Esse é o retorno de Jesus. Quero fazer um chamado a você. Cuidado com a apostasia. Olhe para a cruz. Guarde. Policie o seu coração. Vigie.
Seja atento, cauteloso, viva para Deus. Reflita nessas palavras e até a próxima.